Existem frases que destroem sua alma para sempre, que te mudam tanto que dividem sua vida em um antes e um depois. A minha eu ouvi numa terça-feira à tarde, enquanto preparava o almoço na minha própria cozinha. Meu pai é um cuidador gratuito. Quando ele morrer, tudo será nosso de qualquer forma. Meu nome é Ernesto, tenho 71 anos, e essas palavras saíram da boca do meu filho mais novo, Roberto, enquanto falava ao telefone com um amigo no quintal. Eu estava descascando batatas junto à janela da cozinha, como fazia todos os dias há quase 3 anos. Minhas mãos ficaram imóveis sobre a pia. A faca escorregou e caiu no chão com um ruído metálico que ainda ressoa nos meus ouvidos. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim para sempre. Não foi apenas o coração. Foi a ilusão completa de quem eu acreditava ser para minha família. Mas deixe-me contar que essa história não termina aí. Esta é a história de como um velho cansado e humilhado aprendeu a recuperar sua dignidade. É a história de uma vingança silenciosa, inteligente e da justiça que chegou quando menos esperavam. É a história de como, aos 71 anos, voltei a ser dono da minha própria vida. Antes daquela terça-feira maldita, eu era o que qualquer um chamaria de um bom pai, um bom avô. Dediquei os últimos 20 anos da minha vida inteira a cuidar da minha família. Primeiro foram os 8 anos mais difíceis da minha existência, vendo como o câncer consumia lentamente minha Carmen, minha esposa de 45 anos. 8 anos cuidando dela, quando já não podia se cuidar sozinha, ajudando-a a andar quando as pernas falhavam, levando-a a todas as sessões de quimioterapia, dormindo em cadeiras de hospital, vendendo minhas ferramentas para pagar remédios que o plano de saúde não cobria. Carmen morreu em um domingo de abril, nos meus braços, depois de me sussurrar: "Obrigada por tudo, meu amor." Foram suas últimas palavras. Eu tinha 62 anos e me sentia como se tivesse vivido 100. Mas não tive tempo para fazer o luto que merecia, porque 3 meses depois Roberto apareceu na minha porta com um menino de 6 anos pela mão e 2 malas. "Papai, eu me separei. Preciso ficar aqui um tempo até me ajeitar", me disse. E eu o abracei sem fazer perguntas. Era meu filho, meu sangue. Claro que ele podia ficar o tempo que precisasse. Esse tempo virou 3 anos. No começo pensei que fosse temporário. Roberto estava destruído pelo divórcio, o menino Matias chorava à noite sentindo falta da mãe, e eu acreditei que meu dever como pai e avô era sustentá-los. Então os sustentei. Dei meu quarto grande e me mudei para o quartinho dos fundos que antes usávamos como depósito. Transformei minha casa silenciosa de viúvo em um lar cheio de barulho, brinquedos espalhados, roupas sujas e contas que só aumentavam. Minha rotina mudou completamente. Eu acordava às 6 para preparar o café da manhã do Matias e acompanhá-lo até a escola. Depois fazia as compras, limpava a casa, lavava a roupa, preparava o almoço. À tarde ajudava o menino com a lição de casa, enquanto esperava Roberto voltar do trabalho. Às 8 tínhamos o jantar pronto e a mesa posta. Eu fazia tudo isso com a minha aposentadoria de funcionário municipal, que não era muita, mas dava para sustentar os 3 se eu administrasse bem. Roberto contribuía de vez em quando com alguns pesos, mas sempre arranjava alguma desculpa. Que tinha gasto para consertar o carro, que teve despesas extras, que o salário veio cortado. Eu não dizia nada. Era meu filho. Nos fins de semana vinham meus outros filhos, Patrícia, a mais velha, e Eduardo, o do meio, com suas famílias. A casa se enchia de risadas, de netos correndo, de churrascos no quintal. Roberto se destacava como anfitrião, organizava os jogos das crianças, contava piadas, servia as bebidas. Eu ficava na cozinha preparando a comida, levando os pratos, limpando, sendo quem sustentava tudo pelas sombras. "Que bom que o papai se mantém ativo", diziam entre si. "Faz bem ter companhia, não ficar sozinho." Nunca me perguntaram se eu queria essa companhia. Nunca me perguntaram se eu estava cansado. Nunca me perguntaram se eu tinha vontade de fazer algo diferente na minha vida. Simplesmente assumiram que meu papel era cuidar, servir, sustentar, e que eu estava feliz com isso.
E talvez eu estivesse, ou me havia convencido de que estava. Depois de tantos anos cuidando de Carmen, cuidar havia se tornado minha identidade. Eu não sabia ser outra coisa. Quando via Matias rir por algo que eu havia lhe ensinado, quando Roberto me dava tapinhas nas costas depois de um jantar que tinha ficado perfeito, quando a casa se enchia de vida aos domingos, pensava que isso era o que Carmen teria desejado. Que eu estava cumprindo bem meu papel de pai e avô. Mas havia sinais que eu não queria enxergar. Roberto nunca falava em se mudar. Nunca mencionava procurar um apartamento próprio. Pelo contrário, ele começara a trazer suas coisas aos poucos, enchendo o armário que fora de Carmen, instalando seu aparelho de som na sala, mudando a decoração sem me pedir permissão. A casa já não parecia minha, parecia dele. Matias me chamava de avô na frente das pessoas, mas quando estávamos sozinhos, me chamava pelo meu nome. Uma vez o ouvi dizer a um coleguinha: Ernesto faz todas as minhas tarefas. Não meu avô, não o avô. Ernesto, como se fosse o empregado da casa. E Roberto? Roberto começara a convidar amigos sem me consultar, a fazer planos sem me incluir, a tomar decisões sobre a casa como se fosse sua. Quando eu tentava dar minha opinião sobre algo, ele dizia: Fica tranquilo, pai, disso eu cuido, como se eu fosse um velho que não entendia nada. Mas o sinal mais claro veio 3 meses antes daquela fatídica terça-feira. Estávamos todos reunidos para o aniversário de Patrícia, e ela mencionou que havia mudado seu testamento depois que seu segundo filho nasceu. Eu também preciso atualizar o meu, disse Eduardo. Com os meninos já crescidos, há coisas para organizar. Roberto riu. Eu ainda nem tenho testamento. De qualquer forma, quando chegar a hora, Matias vai herdar tudo que é do avô e o meu junto. Ficou um silêncio estranho. Patrícia me olhou de um jeito esquisito. Eduardo mudou de assunto rapidamente, mas aquelas palavras ficaram cravadas em mim como uma farpa. Vai herdar tudo que é do avô. Não, meu pai. Não, quando o papai não estiver mais aqui. O avô. Como se eu fosse uma figura decorativa cuja única função fosse deixar uma herança. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quartinho, ouvindo os roncos do Roberto que vinham do meu antigo quarto, e pela primeira vez em 3 anos me perguntei o que eu estava fazendo da minha vida. Mas foi só naquela terça-feira, enquanto descascava batatas e ouvia aquela conversa telefônica, que realmente entendi qual era o meu lugar nessa história. Meu pai é um cuidador gratuito. Quando ele morrer, tudo vai ser nosso de qualquer forma. Um cuidador gratuito. Fiquei ali parado, com as mãos molhadas sobre a pia, sentindo o mundo desmoronar sobre mim. Porque nessas palavras estava toda a verdade que eu não quis enxergar. Eu não era o patriarca da família. Não era o avô querido. Nem mesmo o pai respeitado. Eu era o empregado doméstico que trabalhava de graça e que, além disso, ia deixar tudo para eles quando morresse. Saí para o quintal com passos lentos. Roberto continuava falando ao telefone, de costas para mim. E se o velho perceber? Perguntava a voz do outro lado. Roberto riu. Perceber o quê? Ele está completamente feliz, fingindo ser a avó. Acha que somos uma família feliz, enquanto ele se sentir útil, não vai dizer nada. E afinal, quanto tempo ele pode viver ainda? Já é bem velho. Essas foram as palavras que acabaram por me quebrar e, ao mesmo tempo, me despertaram. Voltei para a cozinha em silêncio. Terminei de preparar o almoço como todos os dias, arrumei a mesa como todos os dias, chamei-os para comer como todos os dias. Mas algo havia mudado para sempre dentro de mim. Enquanto Roberto e Matias comiam o ensopado que eu havia preparado, conversando sobre qualquer coisa como se nada tivesse acontecido, eu os observava do meu lugar à mesa e, pela primeira vez, os via de verdade. Roberto, com 38 anos, saudável, trabalhando,
vivendo confortavelmente na minha casa sem pagar um centavo. Matias, já com 9 anos, acostumado a que eu fosse seu criado pessoal, e eu, Ernesto, com 71 anos, servindo na minha própria mesa como um fantasma. Naquela tarde, quando eles saíram, Roberto para o trabalho e Matias para brincar na casa de um amigo, sentei-me na poltrona da sala e chorei como não chorava desde o funeral de Carmen. Chorei pelos anos perdidos, pela dignidade pisoteada, pela ingenuidade de acreditar que o amor se conquistava através do sacrifício. Mas quando minhas lágrimas secaram, algo diferente nasceu dentro de mim. Uma decisão fria, clara, definitiva. Se eles me viam como um cuidador gratuito, que logo morreria e lhes deixaria tudo, era hora de que soubessem quem realmente era Ernesto Morales. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. E estava na hora de que eles aprendessem que, às vezes, os velhos cansados podem ser muito mais perigosos do que imaginam. Os dias seguintes a essa revelação foram estranhos. Por fora, tudo continuava igual. Eu me levantava cedo, preparava o café da manhã, levava Matias para a escola, fazia as tarefas de casa. Mas por dentro, era como se eu tivesse despertado de um sonho de 3 anos, e agora visse tudo com uma clareza que doía nos ossos. Comecei a notar coisas que antes ignorava, como Roberto deixava as roupas jogadas, esperando que eu as recolhesse. Como Matias gritava, Ernesto, do quarto quando precisava de algo, como se eu fosse seu empregado. Como nenhum dos dois me dizia obrigado por nada, porque eles já naturalizaram que meu papel era servi-los. Na sexta-feira daquela semana, enquanto passava as camisas de Roberto, porque ele não tinha tempo para fazer isso, lembrei de algo que me atravessou como uma faca. Quando Carmen estava doente, eu passava minhas próprias roupas aos domingos depois de voltar do hospital. Eu tinha tempo para tudo. Para cuidar dela, para trabalhar, para manter a casa. Mas agora, com 71 anos e aposentado, eu não tinha tempo nem para passar minhas próprias camisas, porque estava ocupado passando as camisas do meu filho de 38 anos. Em que momento eu perdi tanta dignidade? Aquela noite, quando Roberto chegou do trabalho, fiz algo que não fazia há anos. Perguntei diretamente sobre seus planos. Roberto, você já pensou em quando vai buscar um lugar só seu? Ele ficou me olhando como se eu tivesse dito algo absurdo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Por que, pai? Estamos te incomodando? Achei que você gostava de ter companhia. Não é isso, filho. É que já se passaram 3 anos e... Papá. Ele me interrompeu usando aquela voz condescendente que costumava usar quando queria encerrar uma conversa. Você sabe que a situação econômica está difícil. Os aluguéis estão caríssimos e com tudo que tenho que pagar para a mãe do Matias, me dê mais um pouco de tempo. Mais um pouco de tempo. Sempre mais um pouco de tempo. Quanto tempo mais? Insisti. Roberto suspirou como se fosse uma criança mimada, fazendo perguntas bobas. Não sei, papai. Não posso te dar uma data exata. As coisas estão complicadas, mas fica tranquilo que não estamos ferrando com a sua vida. Pelo contrário, te mantemos ativo. Eles me mantinham ativo, como se eu fosse um animal de estimação que precisava se exercitar. Naquela noite, fui dormir mais cedo do que de costume. Eu precisava pensar, e pensar exigia silêncio. Do meu quartinho, eu ouvia a televisão da sala no volume máximo, Roberto assistindo a uma partida e Matias jogando videogame no tablet até muito tarde, algo que eu já tinha dito para ele não fazer em dias de escola, várias vezes. Mas eu já não tinha autoridade na minha própria casa. Eu era o cuidador gratuito. Cuidadores não estabelecem regras, apenas obedecem ordens. No sábado, Patrícia chegou com a família para o almoço de domingo. Enquanto eu preparava o churrasco no quintal, ela se aproximou para me ajudar com os linguiças. Pai, ela me disse em voz baixa, você está bem? Você está estranho.
Patrícia sempre foi a mais perceptiva dos meus filhos, a que mais se parecia com a Carmen nesse aspecto. Tinha 45 anos, era contadora, era casada com um homem bom e havia criado 2 filhos lindos sem precisar voltar para a casa dos pais. Estou bem, menti para ela. Papai, eu te conheço. Algo está acontecendo com você. Fiquei em silêncio, remoendo as palavras. Patrícia continuou falando enquanto cortava tomates para a salada. Sabe, outro dia estive pensando, o Roberto já está aqui há 3 anos. Sim, eu sei. E não te parece muito tempo? Olhei para ela de soslaio. Havia algo no tom dela que me chamou a atenção. O que você acha? Perguntei. Patrícia suspirou. Pai, eu não quero me intrometer, mas... Você percebe que o Roberto está se aproveitando de você? Essas palavras foram como um bálsamo e uma facada ao mesmo tempo. Por um lado, alguém finalmente via o que eu estava vivendo. Por outro, doía que fosse tão óbvio que até meus outros filhos estavam percebendo. O que quer dizer com isso? Papai, você está resolvendo a vida dele completamente. Ele vive de graça, come de graça, não paga nem as contas, não faz nada em casa e ainda por cima você cuida do filho dele. Isso te parece justo? É meu filho, Patrícia. E Matias é meu neto. Sim, papai, mas você também é uma pessoa. Também tem direito a viver sua vida, a descansar, a fazer o que quiser. Você acabou de passar 8 anos cuidando da mamãe. Não acha que já deu o suficiente? Suas palavras mexeram comigo profundamente. Porque ela tinha razão. Desde os 54 anos, quase 20 anos, minha vida havia sido cuidar dos outros. Primeiro de Carmen, que merecia e precisava. Depois de Roberto e Matias, que... Bem, essa era a pergunta que eu começava a me fazer. E o que você quer que eu faça? Que eu os expulse? Não, pai. Mas que você coloque limites. Que Roberto assuma a responsabilidade pela própria vida. Que ele ajude mais em casa, que ele pague algo por morar aqui, que busque ativamente um lugar para morar sozinho. Não estou dizendo para fazer isso de um dia para o outro, mas você não é o empregado doméstico do Roberto. Empregado doméstico. Quase as mesmas palavras que Roberto havia usado. Cuidador gratuito. Falei com o Eduardo outro dia. Continuou Patrícia. E ele pensa o mesmo. Estamos os 2 preocupados com você. Eduardo também pensa isso? Papai, qualquer um percebe. Roberto encontrou a situação perfeita. Tem casa, comida, babá para o filho e não paga nada. Por que ele iria embora? Nesse momento, Roberto chegou ao pátio, com uma cerveja na mão e aquele sorriso que agora me parecia falso. Do que estão falando tão sério? Perguntou. Patrícia e eu nos entreolhamos. Ela mudou de assunto rapidamente. De nada, estava contando para o papai sobre a escola dos meninos. Mas Roberto me olhou com uma expressão que não gostei, como se tivesse intuído que estávamos falando dele. O almoço transcorreu normalmente, com as crianças correndo pelo pátio, as mulheres conversando na mesa, os homens discutindo sobre futebol. Roberto, como sempre, era o centro das atenções, contando histórias do trabalho, organizando brincadeiras para os netos, sendo o filho perfeito diante dos irmãos. Eu servi a comida, lavei os pratos, preparei o café, levei o bolo, como sempre. Mas agora, toda vez que fazia isso, sentia uma pontada no estômago, porque sabia que todos viam meu servilismo e alguns, como a Patrícia, olhavam com pena. Depois do almoço, quando todos já tinham ido embora e Roberto tinha saído com o Matias para a casa de um amigo, fiquei sozinha, em casa. Era a primeira vez em meses que tinha a casa completamente para mim. Sentei-me na poltrona da sala, a mesma onde Carmen e eu assistíamos televisão durante tantos anos, e tentei lembrar como era minha vida antes de Roberto se mudar, antes de me tornar o cuidador gratuito. Os primeiros meses após a morte de Carmen foram difíceis. Sim, a solidão era palpável, como um peso no peito. Mas também houve momentos de paz. Eu podia levantar quando quisesse.
Tomar café da manhã lendo o jornal sem pressa, assistir aos programas que eu quisesse, convidar meus amigos para jogar cartas às quintas-feiras, visitar minha irmã Rosa quando tivesse vontade. Quando foi a última vez que fiz alguma dessas coisas? Não consegui lembrar. Em algum momento desses 3 anos, eu deixei de ser Ernesto para me tornar uma função. O que cozinha, o que limpa, o que cuida do menino, o que paga as contas. Levantei-me e fui até meu quarto, o quartinho dos fundos onde agora dormia, e me olhei no espelho pequeno que havia sobre a cômoda. O que vi me assustou. Um homem de 71 anos que parecia ter 80, curvado, com o olhar apagado, com aquela expressão de cansaço perpétuo que têm as pessoas que desistiram de viver sua própria vida. Quando eu havia ficado tão velho? Nesse momento, o telefone tocou. Era Rosa, minha irmã mais nova. Ernesto, como você está? Faz séculos que não conversamos. Bem, Rosa. E você, como vai? Bem, irmão, estou te ligando porque no próximo sábado é o aniversário de 70 anos da Mercedes, você se lembra? Vai ter uma festa no clube. Queria saber se você quer ir. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Mercedes era uma prima nossa, companheira da infância. Fazia anos que eu não a via. Não sei, Rosa, tenho que ver. O que você tem que ver? Não me diga que o Roberto não te deixa sair. A pergunta me doeu porque tinha um fundo de verdade. Não era que o Roberto não me deixasse, mas fazia tanto tempo que minha vida girava em torno das necessidades dele que eu já não sabia como fazer algo para mim. Não é isso. É que... Ernesto, me interrompeu Rosa com aquela voz autoritária que ela tinha desde criança. Você é um homem livre. Pode ir a uma festa se quiser. Roberto já é adulto, pode cuidar do próprio filho uma noite. Ela tinha razão. Mas percebi que a ideia de deixar Roberto responsável pelo Matias por uma noite me deixava ansioso. E se ele não desse o jantar na hora certa? E se não o ajudasse com a lição de casa? E se não o fizesse ir para a cama cedo? Eu estava ouvindo meus próprios pensamentos e isso me assustou. Soava como uma mãe superprotetora, não como um avô. Vou pensar sobre isso, disse a Rosa. Ernesto, você está bem? Está estranho ao falar. O texto recebido está em espanhol. Segue a tradução para o português. Estou bem. Tem certeza? Porque se precisar falar com alguém... Estou bem, Rosa. Mas eu não estava bem. E depois de desligar o telefone, percebi que não tinha falado sobre meus problemas com ninguém em 3 anos. Não tinha amigos próximos, não via minha família extensa, não tinha nenhum espaço que fosse meu. Como eu tinha chegado a isso? Aquela noite, quando Roberto e Matias voltaram, percebi algo diferente no jeito como Roberto me olhava. Havia uma espécie de alerta em seus olhos, como se ele tivesse percebido que algo estava mudando em mim. Durante o jantar, ele foi especialmente atencioso. Perguntou como tinha sido meu dia, agradeceu pela comida, até ajudou a recolher os pratos. Mas não parecia genuíno, parecia calculado. Antes de ir dormir, ele se aproximou para me dar um beijo na testa, algo que não fazia há meses. Papai, está tudo bem? Você parece meio preocupado. Está tudo bem, filho. Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? Somos família. Família. Que palavra tão estranha na boca dele, especialmente depois de tê-lo ouvido me chamar de cuidador gratuito. Sim, Roberto, tudo bem. Mas enquanto eu me deitava na minha pequena cama do quartinho, ouvindo os barulhos dele se instalando no meu antigo quarto, tomei uma decisão. No dia seguinte eu ia ligar para a Rosa e dizer que sim, que eu ia à festa da Mercedes. Ia sair uma noite sem pedir permissão a ninguém, sem deixar o jantar preparado, sem me preocupar se o Roberto podia ou não cuidar do próprio filho. Era um passo pequeno, mas era um passo. O primeiro para recuperar algo que eu havia perdido e que só agora entendia que se chamava dignidade. Porque se eu ia ser apenas um cuidador gratuito que logo morreria e lhes deixaria tudo, ao menos eu ia decidir como viver o tempo que me restava.
Na terça-feira seguinte, quando disse a Roberto que no sábado sairia para a festa da Mercedes, sua reação confirmou todas as suspeitas que eu tinha. Uma festa? Perguntou, como se eu tivesse dito que ia para a lua. Que festa? O aniversário de 70 anos da minha prima Mercedes. A Rosa me convidou. Roberto franziu a testa de um jeito que eu não gostei nada. E quem vai cuidar do Matias? A pergunta me atingiu como um tapa, porque ali estava tudo. Roberto não conseguia conceber que eu tivesse uma vida própria, pois minha função era estar disponível para cuidar do filho dele. Você é o pai dele. Respondi com mais firmeza do que tinha usado em anos. Acho que você pode cuidar do seu próprio filho por uma noite. Sim, claro, disse rapidamente, mas vi como a expressão dele mudou. É que me parece estranho, pai. Faz anos que você não sai para lugar nenhum. Tem certeza de que está bem para ir a uma festa? Andar de festa, como se eu tivesse 15 anos. Tenho 71, Roberto, não 91. Posso ir a um aniversário perfeitamente. Sim, claro. É só que... Bom, nada. Vai lá então. Mas, durante os dias seguintes, Roberto mudou completamente sua atitude. Ficou extremamente atencioso, quase bajulador. Me ajudava nas tarefas de casa sem que eu pedisse. Falava com Matias com mais paciência. Até me trouxe flores um dia só porque sim. Era óbvio o que ele estava fazendo. Tentava me mostrar o quanto me precisava, o quão bem funcionávamos como família, o quanto eu era feliz cuidando deles. Era manipulação pura, mas tão evidente que me dava vergonha alheia. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Na quinta-feira, enquanto preparava o almoço, ouvi ele falando ao telefone novamente. Desta vez não foi por acaso que o escutei. Aproximei-me intencionalmente da janela para ouvir. Não, está tudo sob controle, dizia. É só uma rebeldia de velho. Vai passar. Afinal, para onde ele vai ir? Não conhece ninguém, não tem dinheiro próprio, nem sabe mais dirigir. Precisa que eu esteja aqui tanto quanto eu preciso estar aqui. Precisa que eu esteja aqui. Como se ele estivesse me fazendo um favor. Mas o que mais me magoou foi, nem sabe mais dirigir. Eu havia parado de dirigir depois da morte da Carmen, porque o carro era grande demais para eu andar sozinho. E, além disso, o Roberto sempre se oferecia para me levar aonde eu precisasse. Mas agora eu entendia que não era gentileza, era controle. Enquanto eu dependesse dele para me deslocar, não poderia ser completamente independente. Naquela tarde fiz algo que não fazia há 3 anos. Saí para caminhar sozinho pelo bairro. Precisava pensar, precisava adiar. Precisava lembrar como era ser dono dos meus próprios passos. O bairro havia mudado muito. Havia casas novas, comércios que eu não conhecia, gente jovem que eu não reconhecia. Percebi que me havia tornado um prisioneiro da minha própria casa sem perceber. Na esquina da Rivadavia, encontrei o Sr. Alberto, um vizinho de longa data que havia sido colega de trabalho na prefeitura. Ernesto, que surpresa te ver por aqui. Faz meses que não te via. Olá, Alberto. É que ando ocupado com a casa, com meu neto. Ah, sim, o filho do Roberto, não é? Ele ainda mora com você? O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. A pergunta tinha um tom que me fez perceber que todo o bairro sabia da situação. E provavelmente todos pensavam o mesmo que a Patrícia, que o Roberto estava se aproveitando de mim. Sim, ele ainda está aqui. Alberto assentiu com uma expressão que eu não soube interpretar. E você, como está? Te vejo meio... não sei, cansado. Bem. Nada que não dê para lidar. Ernesto, ele me disse colocando uma mão no meu ombro. Você sabe que todas as quintas-feiras nos reunimos na casa do Raul para jogar cartas, como nos velhos tempos. Por que você não vem? As quintas de cartas. Era minha atividade favorita por anos. Até que o Roberto se mudou e as quintas passaram a ser o dia em que o Matias tinha educação física e eu precisava lavar a roupa de esporte dele. Não sei, Alberto. Tenho compromissos às quintas. Que compromissos?
Você é aposentado. Não soube o que responder, porque ele tinha razão. Que compromissos poderia ter um aposentado de 71 anos que não fossem autoimpostos? O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Pensá-lo, me disse. Te faria bem sair um pouco, arejar a cabeça. Quando voltei para casa, Roberto estava me esperando na porta com uma cara preocupada. Papai, onde você estava? Procurei você por toda a casa. Saí para caminhar. Caminhar? Sozinho? Com quem eu ia? Não sei, é que... Eu me preocupei. Você não me avisou. Fiquei olhando para ele e pela primeira vez vi a situação de fora. Um homem de 71 anos tinha que avisar ao filho de 38 quando saía para caminhar uma quadra. Em que momento isso havia acontecido? Eu não preciso avisar você quando saio da minha própria casa, eu disse. Roberto levantou as mãos como se estivesse se desculpando. Língua identificada. Espanhol. Tradução para o português. Sim, claro, pai. É só que como você nunca sai sozinho, eu me assustei. Eu nunca saio sozinho. Outro sintoma do que havia acontecido comigo. Naquela noite, durante o jantar, Matias me perguntou por que eu tinha saído sem ele. Queria caminhar sozinho, Matias. Mas por que sozinho? Você não gosta de estar comigo? A pergunta partiu meu coração, porque vi que o menino realmente não entendia. Para ele, eu era uma extensão dele, alguém que existia unicamente em função das suas necessidades. Ele não conseguia conceber que eu tivesse vontade de fazer algo sem ele. Eu gosto de estar com você, Matias. Mas às vezes os adultos precisam ficar sozinhos para pensar. Pensar em quê? Em coisas de adultos. Roberto interveio rapidamente. Deixa o vovô em paz, Matias. Termina a comida. Mas durante o resto do jantar, os dois me olharam como se eu fosse um objeto que tinha funcionado mal. Como se meu desejo de ter meus próprios espaços fosse um sintoma de que algo estava quebrado em mim. Na sexta à noite, enquanto passava minha camisa para a festa do dia seguinte, fazia tanto tempo que eu não me arrumava para sair que tive que procurar a camisa boa no fundo do armário. Roberto se aproximou para falar comigo. Papai, tem certeza que quer ir amanhã? Se não estiver com vontade, não tem problema. Podemos fazer algo tranquilo aqui em casa. Quero ir. É que eu te vejo meio, não sei, confuso ultimamente. Não acha que seria melhor ficar aqui tranquilo? A palavra confuso acendeu algo dentro de mim. Era a mesma estratégia que ele usava quando eu tentava dar minha opinião sobre algo. Desacreditar minha capacidade mental para invalidar meu ponto de vista. Não estou confuso, Roberto. Estou perfeitamente lúcido. Quero ir à festa da minha prima e vou ir. Tá. Só estou dizendo caso você se arrependa. Mas vi nos olhos dele que havia algo a mais. Uma espécie de desespero contido. E de repente, entendi por que ele estava tão nervoso. Minha saída não era apenas uma noite fora. Era uma brecha no sistema perfeito que ele havia construído. Se o que eu podia sair sozinho, podia fazer outras coisas sozinho. Se podia tomar decisões por mim mesmo, podia tomar decisões sobre minha própria casa. Se lembrava que tinha vida própria, podia começar a questionar por que a havia entregue completamente. Roberto não tinha medo de que algo me acontecesse na festa. Tinha medo de que eu gostasse de voltar a me sentir livre. No sábado à tarde, quando Rosa veio me buscar, fazia tanto tempo que eu não entrava em um carro como passageiro que achei estranho. Durante anos, quando precisava ir a algum lugar, Roberto dirigia e eu ia como acompanhante do meu próprio filho. Agora ia com minha irmã, como um adulto independente. Você está muito elegante, Rosa me disse enquanto arrancava. Fazia anos que eu não te via tão arrumado. Eu vestia meu terno cinza, o mesmo que havia usado no casamento da Patrícia, a camisa azul clara que Carmen me dera no meu último aniversário com ela, e os sapatos pretos que eu havia engraxado naquela manhã, depois de encontrá-los cheios de pó no fundo do guarda-roupa. Você sabe, disse Rosa enquanto dirigia, estou feliz que você tenha decidido vir. Eu estava preocupada com você. Por quê? Ernesto, não se ofenda, mas da última vez que te vi você parecia, não sei, meio apagado, como se tivesse desistido de viver.
Eu tinha desistido de viver. Talvez essa fosse a maneira mais precisa de descrever. E agora, como você me vê? O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Agora te vejo como o irmão que conhecia. Um pouco cansado, sim, mas com vontade de estar aqui. A festa era no salão do clube do bairro, onde jogávamos futebol quando éramos crianças. Mercedes estava linda para seus 70 anos, rodeada de filhos, netos, amigos de toda a vida. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Ernesto, não posso acreditar que você veio. Fazia tanto tempo que não te via. Ela me abraçou com aquele carinho genuíno que eu tinha esquecido que existia. Um carinho que não tinha nada a ver com o que eu podia fazer pelos outros, mas simplesmente com quem eu era. Durante a festa, reencontrei pessoas que não via há anos. Colegas de trabalho, vizinhos da infância, amigos da Carmen. Todos me perguntavam o que tinha sido da minha vida e percebi que não tinha muito a contar. Os últimos 3 anos tinham sido uma rotina tão estagnada que nada digno de ser contado havia acontecido. Mas também percebi outra coisa. As pessoas se lembravam de mim. Não como o cuidador do Roberto ou o babá do Matias, mas como Ernesto. O Ernesto que tinha sido técnico municipal por 30 anos, que foi casado com Carmen, que sabia contar piadas, que jogava bem cartas, que tinha opiniões próprias sobre futebol e política. Essa pessoa existia. Tinha estado adormecida, mas existia. Às 11 da noite, quando Rosa me levou de volta para casa, eu me sentia diferente. Não conseguia explicar exatamente o que tinha mudado, mas algo havia despertado em mim. Quando cheguei, a casa estava escura. Roberto e Matias já tinham ido dormir. Entrei em silêncio, mas antes de ir para o meu quarto, parei na sala. Era minha casa. Minha casa. Pela primeira vez em anos, voltei a senti-la como minha. No dia seguinte, domingo, Roberto me perguntou como tinha sido a festa com aquele sorriso forçado que usava quando queria informações. Muito bem, eu disse. Encontrei muitas pessoas que não via há muito tempo. Que bom, papai. E como foi? Você não ficou muito cansado? Não, pelo contrário. Fez muito bem para mim. Vai como o rosto dele ficou tenso por um segundo. Que bom, repetiu, mas já não soava convincente. Essa tarde, enquanto preparava o churrasco para o almoço em família, Patrícia se aproximou como na semana anterior. Papai, você está diferente. Diferente como? Não sei. Mas, desperto. Desperto. Essa era a palavra exata. O texto recebido está em espanhol. Segue a tradução para o português. Ontem fui à festa da Mercedes. Sim, Roberto me contou. E aí, como foi? Muito bem. Me fez lembrar de quem eu era antes de... Bem, antes disso. Patrícia me olhou com aquela inteligência que havia herdado da Carmen. E você gostou de lembrar? Sim, eu disse, e pela primeira vez em anos, sorri de verdade. Gostei muito. A mudança real começou na quinta-feira seguinte, quando decidi ir jogar cartas com o Alberto e os rapazes. Fazia 3 anos que eu não participava dessas reuniões que antes eram sagradas para mim. Eu disse isso ao Roberto durante o café da manhã, sem perguntar ou pedir a opinião dele. Hoje à tarde vou jogar cartas com o Alberto. Roberto quase engasgou com o café. Esta tarde? Mas você não tinha que ajudar o Matias com o projeto de ciências? Lá estava de novo. Minha vida organizada em torno das necessidades dos outros. Matias pode fazer o projeto sozinho, ou você pode ajudá-lo. Ele tem 9 anos, não precisa que eu faça a tarefa por ele. Mas pai, você sempre o ajuda às quintas-feiras. Bom, esta quinta não. A cara de Roberto era um poema. Eu via como as engrenagens do seu cérebro se mexiam, buscando alguma estratégia para me fazer mudar de opinião, sem parecer controlador demais. Você tem certeza de que está bem para andar sozinho por aí? Faz tempo que você não dirige à noite. Eu não vou dirigir. O Alberto vai me buscar. Ah, e até que horas vocês vão ficar? Até a hora que a gente quiser. Eu acho que fazia anos que eu não usava aquele tom com o Roberto.
Um tom que não admitia discussão. Ele me olhou como se não me reconhecesse, e talvez estivesse certo. Eu também não me reconhecia completamente. Naquela tarde, quando o Alberto buzinou na porta, eu me senti como um adolescente fugindo de casa. Mas também me senti como um homem de 71 anos que havia recuperado o direito de decidir como passar o seu tempo. A reunião era na casa do Raul, outro colega aposentado da prefeitura. Além do Alberto, estavam o Zé, o Domingo e o Magro Silva. Todos homens da minha idade, todos com histórias parecidas. Filhos, netos, anos de trabalho, aposentadorias que não davam para tudo, mas davam para o suficiente. "Ernesto, finalmente você apareceu", gritou o Raul quando me viu. "Já achávamos que você tinha sido sequestrado." Todos riram, mas eu sabia que eles não estavam tão errados assim. De certa forma, eu realmente tinha sido sequestrado. Eu mesmo tinha me sequestrado. Jogamos truco até às 11 da noite. Tomamos fernet, comemos pizzas que o Raul havia pedido, falamos sobre futebol, política, os velhos tempos. Pela primeira vez em 3 anos, passei 4 horas sem pensar nenhuma única vez no que Roberto ou Matias poderiam estar precisando. Mas o mais importante daquela noite não foram as cartas. Foi uma conversa que tivemos enquanto o Domingo distribuía para a última rodada. "Sabe que outro dia encontrei seu Roberto no banco?" me disse Zé. "Ah, é?" "Sim. Ele estava resolvendo um trâmite meio complicado. Me chamou a atenção porque era algo relacionado a propriedades, heranças, não sei bem o quê. O sangue gelou em minhas veias. Heranças? Sim, algo assim. Eu estava com uns papéis conversando com a empregada sobre... não sei, avaliações, acho. Pensei que fosse por sua causa." "Não, menti. Não estou fazendo nenhum desses procedimentos." Mas a semente da desconfiança já estava plantada. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Quando voltei para casa naquela noite, Roberto estava me esperando acordado na sala, como se fosse meu pai preocupado. "Como foi, papai? Esperei para ver se você chegava bem." "Cheguei perfeito. Pode ir dormir." "Não quer que eu faça um chá para você?" "Tomou a medicação?" "A medicação. Eu tomava 2 comprimidos para a pressão, nada mais. Mas Roberto tinha começado a me controlar como se eu fosse um inválido." "Mila, tomo solo aciânios, Roberto. Não necessito que me controles." "Não estou te controlando, pai. Só estou preocupado." Mas havia algo falso na sua preocupação. Uma urgência que não tinha a ver com o meu bem-estar. No dia seguinte, a conversa do Zé não saía da minha cabeça. Que trâmites Roberto poderia estar fazendo relacionados a heranças? Eu não tinha feito nenhum testamento. Não possuía propriedades além da casa onde morávamos. Ou talvez eu tivesse coisas e não estivesse percebendo. Essa tarde, enquanto Roberto trabalhava e Matias estava na escola, fiz algo que não fazia há anos. Revisei meus documentos. Fui até o quarto grande, que antes era meu e agora era do Roberto, e abri a escrivaninha onde sempre guardava os papéis importantes. Não encontrei nada, literalmente nada. Os títulos de propriedade da casa, as escrituras, os documentos do carro que havia vendido depois da morte da Carmen, meu caderno de aposentadoria, tudo havia desaparecido. Procurei em todas as gavetas, em todos os lugares onde poderia ter colocado os papéis. Nada. Era como se minha identidade documental tivesse sido apagada. Quando Roberto chegou do trabalho, o encarei diretamente. "Roberto, onde estão meus documentos?" "Quais documentos, pai?" "Os títulos da casa, a escritura, meus papéis importantes. Não os encontro." Vi como todo o rosto dele ficou tenso. "Ah, sim, eu guardei em um lugar seguro." Idioma identificado. Espanhol. Tradução para o português. "Que lugar seguro?" "Em um cofre do banco. Você não se lembra? Eu te disse isso há um tempo. É mais seguro do que tê-los aqui em casa." Eu não me lembrava. Mas ultimamente havia muitas coisas que eu não lembrava. Não porque estivesse perdendo a memória,
mas porque parei de prestar atenção aos detalhes da minha própria vida. Quero ver eles. Para quê, pai? Porque são meus documentos. Porque é minha casa. Porque tenho o direito de saber onde estão minhas coisas. Roberto suspirou com aquela paciência exagerada que usava quando me tratava como um velho gagá. Está bem, pai. No fim de semana vamos ao banco e vamos verificar. Tudo bem para você? Tudo bem. Mas o fim de semana chegou e Roberto teve uma emergência no trabalho. Depois Matias ficou doente. E depois teve um feriado. Sempre havia uma desculpa para não ir ao banco. Enquanto isso, eu continuava com minhas pequenas rebeldias. Voltei às quintas-feiras de cartas. Comecei a sair para caminhar sozinho todas as tardes. Disse a Rosa que queria almoçar juntos um dia, só nós dois. Cada movimento em direção à minha independência deixava Roberto mais nervoso. Ele havia se tornado pegajoso, controlador. Perguntava constantemente como eu estava me sentindo, se tinha tomado a medicação, se não achava que estava fazendo muitas coisas para a minha idade. Uma tarde, enquanto caminhava pelo bairro, encontrei Dona Helena, uma vizinha de longa data que morava 2 quadras além. Ernesto, que surpresa te ver por aqui. Faz tanto tempo que não te via. Olá, Helena. Como você está? Bem. Sabe que outro dia eu estava conversando com minha filha Mônica? Você se lembra da Mônica? Ela trabalha no registro de imóveis. Assenti, embora não me lembrasse muito bem. Então ela me contou uma coisa curiosa. Que seu Roberto tinha ido fazer consultas sobre transferências de propriedades. Isso me chamou a atenção porque pensei que você já tinha passado tudo para os filhos. De novo a mesma coisa. Roberto fazendo trâmites relacionados a propriedades sem que eu soubesse de nada. Não, eu disse. Eu não transferi nada. Helena me olhou com uma expressão estranha. Ah, bom, então deve ser outra coisa. Mas vi em seus olhos que havia algo mais. Algo que ela não estava me contando. Helena, o que mais sua filha te disse? Ela hesitou por um momento. Texto original em espanhol identificado. Tradução para o português. Nada, Ernesto. Com certeza me confundi. Helena, por favor. É importante. Ele suspirou. A Mônica me disse que o Roberto havia perguntado sobre os requisitos para transferir uma propriedade quando o dono original... Bem, quando ele já não está em condições de decidir por si mesmo. Fiquei sem fôlego. O que significa isso? Não sei, Ernesto. Mas me parece que você deveria descobrir. Naquela noite não consegui dormir. As palavras de Helena se repetiam na minha cabeça. Quando o dono original já não está em condições de decidir por si mesmo, será que Roberto estava planejando me declarar incapaz? Era isso que estava por trás de todas as suas perguntas sobre minha saúde, de sua preocupação exagerada, de seus comentários sobre minha confusão? No dia seguinte, liguei para Patrícia e pedi que ela viesse em casa. Sozinha. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português, mantendo o sentido e a potencial interpretação. Quando ele chegou, contei tudo. Os documentos desaparecidos, os trâmites no banco, a conversa com a Helena. Patrícia me ouviu com uma expressão cada vez mais séria. Papai, ela me disse quando terminei. Acho que o Roberto está te enganando. Ouvir essas palavras foi como levar um soco no estômago. Como assim ele está me enganando? O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Papai, pensa nisso. Ele vive na sua casa há 3 anos sem pagar nada. Tem acesso a todos os seus documentos. Está fazendo burocracias às suas costas. E você está financiando a vida dele inteira com a sua aposentadoria. Mas ele é meu filho. Sim, papai, ele é seu filho. Mas isso não lhe dá o direito de te roubar. A palavra roubar me doeu fisicamente. Patrícia, não exagere. Papai abriu os olhos. O Roberto não se separou há 3 anos. O Roberto encontrou a maneira perfeita de viver sem realmente trabalhar, sem pagar aluguel, sem assumir a responsabilidade pela própria vida. E você está entregando tudo para ele de bandeja. Mas ele trabalha...
Você sabe quanto o Roberto ganha? Sabe em que ele gasta o salário? Porque ele não consegue pagar um aluguel com o que ganha. Ele não soube responder a nenhuma dessas perguntas. Papai, continuou Patrícia, precisamos descobrir o que está acontecendo com os seus documentos. Amanhã mesmo vamos ao banco. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Roberto disse que íamos ir. Roberto vem te prometendo isso há semanas. Vamos você e eu, sem ele. Naquela noite, durante o jantar, eu disse a Roberto e Matias que no dia seguinte ia sair com Patrícia. Para onde vão? Perguntou Roberto. Para fazer alguns trâmites. O texto está em espanhol. Segue a tradução para o português. Que trâmites? Se você precisar de ajuda com algo, eu te acompanho. Não preciso da sua ajuda. Vou com a Patrícia. Eu vi como os olhos dela escureceram. Está bem, disse, mas não soou nada bem. Enquanto eu me deitava naquela noite, pensei em tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Meu despertar gradual, os pequenos atos de independência, as suspeitas que se confirmavam. E pela primeira vez em 3 anos, em vez de sentir medo, senti algo parecido com determinação. Amanhã eu iria descobrir a verdade. Dependendo do que encontrasse, talvez fosse hora de Roberto aprender que ter se aproveitado do velho cansado havia sido o maior erro da sua vida. Na manhã de sexta-feira, Patrícia passou para me buscar cedo. Roberto já tinha saído para o trabalho, mas antes me disse com aquele sorriso falso que usava quando estava nervoso: Papai, qualquer coisa que você precisar, me liga, tá? Não deixe ninguém te convencer a fazer nada estranho. Nada estranho? Como se recuperar o controle dos meus próprios documentos fosse algo estranho. No banco, Patrícia falou diretamente com o gerente. Ela explicou que eu precisava acessar meus documentos e que queria saber exatamente quais movimentações haviam ocorrido na minha caixa de segurança. O que descobrimos me deixou sem fôlego. Roberto havia acessado minha caixa de segurança durante os últimos 2 anos com uma autorização que eu supostamente havia assinado, mas que eu não lembrava de ter assinado jamais. E não foi só isso. Ele retirou documentos originais e fez cópias de tudo. Senhor Morales, disse o gerente, segundo nossos registros, o senhor autorizou seu filho Roberto como procurador para administrar seus assuntos financeiros e documentais. Quando foi que eu fiz isso? O homem revisou o computador. Em março do ano passado. Aqui está a documentação. Ele me mostrou alguns papéis com a minha assinatura. Era minha letra, mas eu não lembrava de ter assinado aquilo jamais. Patrícia me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Papai, você se lembra de ter assinado isso? Não, admiti. Mas minha memória ultimamente... Não, pai. Sua memória está perfeita. Você se lembra de tudo que aconteceu na semana passada. Se lembra de conversas de meses atrás. O que acontece é que o Roberto fez você assinar isso sem explicar o que era. O gerente nos deixou revisar todos os documentos da caixa. Quando os abrimos, Patrícia ficou pálida. Pai, ela me sussurrou. Você sabe o que tem aqui? Havia coisas que eu nem sabia que tinha. A escritura da casa, obviamente, mas também documentos de um investimento que fiz com a indenização do meu desligamento quando me aposentei e que eu tinha esquecido completamente. Ações de uma empresa que Carmen havia herdado do pai dela. Um certificado de depósito a prazo que havíamos aberto pouco antes dela adoecer. Papá, disse Patrícia calculando mentalmente. Aqui tem mais de 3 milhões de pesos. 3 milhões de pesos. Eu vivia apertado com minha aposentadoria, preocupado em chegar ao fim do mês, enquanto tinha 3 milhões de pesos guardados. Por que eu não sabia nada disso? Perguntei. Porque o Roberto se encarregou de você não saber. Papai, ele está mexendo no seu dinheiro há 2 anos. Pedimos ao gerente que nos mostrasse todos os movimentos da minha conta. O que vimos me abriu totalmente os olhos. Roberto vinha retirando dinheiro de forma sistemática. Não quantias enormes que chamassem atenção, mas valores regulares, 50 mil pesos aqui,
30 mil ali, 80 mil no mês passado. Para que ele usava esse dinheiro? Perguntei ao gerente. De acordo com as autorizações que o senhor assinou, Sr. Morales, era para despesas familiares e manutenção da propriedade. Despesas familiares. Enquanto eu me privava de comprar carne de qualidade para que a aposentadoria desse conta, Roberto estava gastando o meu próprio dinheiro em sabe-se lá o quê. Patrícia pediu para falar comigo a sós, do lado de fora do banco. Papai, ela me disse, isso é gravíssimo. Roberto está te roubando há 2 anos. Patrícia, não diga isso. É roubo, papai. Ele fez você assinar uma autorização sem explicar o que era. Está usando seu dinheiro sem te consultar. E você vive como um pobre enquanto ele leva uma vida de luxo com o seu dinheiro. Ela tinha razão. Roberto nunca tinha problemas de dinheiro para suas coisas pessoais. Sempre tinha roupas novas. Sempre tinha dinheiro para sair com os amigos. Sempre encontrava dinheiro para os caprichos do Matias. E agora, o que eu faço? Primeiro, revogamos imediatamente a autorização. Segundo, mudamos todas as senhas. Terceiro, retiramos o dinheiro de onde ele pudesse acessar. E quarto, hesitou por um momento. Quarto, decidimos se o denunciamos ou não. Denunciar meu próprio filho. A ideia me parecia inconcebível e, ao mesmo tempo, necessária. Voltamos ao banco e, em 1 hora, já havíamos revogado todas as permissões de Roberto. Mudamos as senhas, transferimos o dinheiro para uma conta nova, e eu voltei a ser o único dono dos meus próprios bens. Quando saímos do banco, senti como se tivesse despertado de um pesadelo que durava 2 anos. Patrícia, eu disse, como pude ser tão idiota? O texto está em espanhol. Segue a tradução para o português. Você não foi idiota, pai. Você foi generoso. E o Roberto se aproveitou da sua generosidade. Naquela tarde, quando o Roberto chegou do trabalho, ele me encontrou esperando na sala com todos os documentos do banco sobre a mesa. A expressão dele ao ver os papéis foi tudo o que eu precisei para confirmar minhas suspeitas. Pai, o que é tudo isso? Acho que você sabe perfeitamente o que é. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Ele se sentou devagar, como se estivesse calculando o que dizer. Papai, eu posso te explicar. Explique-me. Olha, a situação é assim. Eu vi que você não estava administrando bem suas finanças, que se preocupava muito com o dinheiro, que às vezes se confundia com os números. Roberto, eu nunca me confundi com os números. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Sim, pai, várias vezes. E eu pensei que seria melhor eu cuidar dessas coisas para que você não se preocupasse. Sem me consultar? É que, bem, você fica nervoso com esses assuntos. Eu queria poupar você do estresse. Era incrível. Mesmo com as provas na mesa, ele continuava tentando me fazer acreditar que tinha feito aquilo pelo meu bem. Roberto, quanto dinheiro você gastou da minha conta? Idioma identificado. Espanhol. Tradução para o português. Não gastei nada, pai. Tudo o que usei foi para as despesas da casa, para o Matias, para coisas que precisávamos. Quanto? Suspirou. Não sei. Não faço a conta exata. Mas tudo foi para a família. Segundo o banco, em 2 anos você gastou mais de 800 mil pesos. A face dele se desfez. Papai, 800 mil pesos, Roberto. Em quê? Em muitas coisas. A escola do Matias, roupas, comida, consertos da casa. A escola do Matias é pública. A comida eu compro com minha aposentadoria. Que consertos na casa? Não soube o que responder. Roberto, eu disse com uma calma que não sabia de onde vinha. Você me mentiu durante 2 anos. Você me roubou durante 2 anos. Me fez acreditar que eu era um peso financeiro enquanto gastava meu próprio dinheiro. Eu não te roubei. Você é meu pai. De qualquer forma, tudo isso vai ser meu um dia. Lá estava. A verdade nua e crua. Ou seja, como vai ser seu quando eu morrer, você acha que tem o direito de usar enquanto eu estiver vivo. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português.
Não é isso. É exatamente isso. Ele ficou em silêncio, como um garoto que foi pego fazendo uma travessura. Sabe o que mais me dói, Roberto? Não é o dinheiro. É que você me fez sentir como um peso. Você me fez acreditar que eu era o problema, que não podia me virar sozinho, que precisava que você cuidasse de mim. Enquanto isso, você estava ficando com o meu dinheiro e com a minha dignidade. Papai, eu nunca quis. Sim, você quis. Planejou tudo. Fez-me assinar papéis sem me explicar do que se tratavam. Me convenceu de que era melhor que você cuidasse das minhas coisas. Me tratou como um velho senil para justificar roubar de mim. Roberto se levantou, e pela primeira vez em anos o vi realmente nervoso. E o que você vai fazer? Vai me expulsar? A pergunta me surpreendeu, porque até aquele momento eu não tinha pensado no que faria. Só queria entender o que tinha acontecido. Antes de continuar, disse, olhando-o fixamente nos olhos, diga para nossos ouvintes, de onde você está ouvindo essa história? O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Era uma pergunta estranha, mas eu precisava de um momento para pensar. Roberto me olhou confuso. Que ouvintes, pai? Do que você está falando? Voltei à realidade. Estava tão imerso na minha história que por um segundo esqueci onde estava. Nada, nada. Me diga, Roberto, o que você acha que eu vou fazer? Não sei, disse ele, e pela primeira vez em anos eu o vi vulnerável. Você vai me denunciar? A pergunta ficou pairando no ar entre nós. Meu filho, esperando que eu decidisse se iria denunciá-lo por ter me roubado. Não sei, respondi honestamente. Ainda não sei. Naquela noite Roberto não desceu para jantar. Ficou trancado no quarto, provavelmente ligando para alguém procurando o que fazer. Matias me perguntou por que o papai estava estranho, e eu não soube o que dizer. Como você explica para uma criança de 9 anos que o pai dela roubou do avô? Enquanto preparava meu próprio jantar, pela primeira vez em meses não cozinhei para Roberto, pensei em tudo que havia descoberto. Roberto não era o filho necessitado que havia vindo buscar refúgio após um divórcio difícil. Era um fraudador que enxergara na minha solidão e generosidade a oportunidade perfeita para viver sem esforço. Ele havia me roubado dinheiro, sim, mas acima de tudo, me roubara 3 anos de vida. 3 anos em que me fez acreditar que minha função era servi-lo, cuidar dele, sustentá-lo. Mas ele já não era o mesmo homem de antes. O Ernesto que despertara nas últimas semanas não voltaria a ser o cuidador gratuito de ninguém. E enquanto jantava em silêncio, à minha própria mesa, na minha própria casa, comecei a planejar o que seria a lição mais importante que Roberto receberia em sua vida. Porque, se ele achava que roubar um velho era fácil, estava prestes a descobrir o quão errado estava. Os dias seguintes foram tensos. Roberto se comportava como um adolescente punido. Não falava diretamente comigo, comia em silêncio, saía de casa assim que podia. Matias sentia a tensão, mas não entendia o que estava acontecendo. E isso me partia o coração porque o menino não tinha culpa de nada. Mas eu estava com a cabeça fria. Pela primeira vez em anos, muito fria. Na segunda-feira fui ver um advogado. Não qualquer advogado. Fui ver o Dr. Ramírez, que havia sido meu colega na prefeitura antes de se formar e abrir seu escritório. Um homem honesto que conhecia minha história. Ernesto, me disse depois de ouvir tudo, isso é estelionato e abuso de confiança. Você tem elementos suficientes para fazer uma denúncia criminal. E o que aconteceria se eu o denunciasse? Roberto poderia ir para a prisão. Mínimo 2 anos, máximo 6. Dependeria de quanto você conseguir provar que ele levou. A ideia do meu filho na cadeia me revirou o estômago, mas a ideia de que ele continuasse achando que podia se aproveitar de mim me dava ainda mais nojo. E se eu não denunciar? Bom, aí você tem outras opções. Pode resolver civilmente, fazer com que ele te devolva o dinheiro, que saia da sua casa, que assine documentos, se comprometendo a não fazer nada parecido novamente.
Mas ele teria que aceitar? O doutor Ramírez sorriu de um jeito que não me agradou muito. Ernesto, seu filho não está em posição de negociar nada. Ele cometeu um crime. Se você decidir não denunciá-lo, estará fazendo um favor a ele. E favores se pagam. Gostei dessa forma de encarar a situação. O que você me sugere? Que você o enfrente com todas as cartas na mesa, que mostre que sabe exatamente o que ele fez, que tem as provas e que diga quais são as suas condições para não denunciá-lo. Quais seriam essas condições? Isso você decide. Mas eu, no seu lugar, pediria que ele devolvesse cada centavo que levou, que saísse da sua casa em um prazo determinado e que assinasse um documento reconhecendo o que fez. Saí do escritório do advogado com uma sensação nova: poder. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha o controle da situação. Naquela tarde, falei com a Patrícia e contei meu plano. Papai, acho perfeito. O Roberto se aproveitou da sua bondade. Agora ele tem que arcar com as consequências. Não te parece muito duro? Duro? Pai sabe o que é duro? Duro é roubar o próprio pai. Duro é fazê-lo se sentir um peso enquanto você gasta o dinheiro dele. O que você está fazendo é justiça. Ele tinha razão. E além disso, havia algo mais que a Patrícia não sabia, mas que eu havia decidido. Durante esses dias de tensão, eu estava observando o Roberto com mais atenção. E tinha notado coisas que confirmavam todas as minhas suspeitas. Roberto não estava desesperado financeiramente. Tinha roupas caras, um celular último modelo, saía com frequência. Não tinha o perfil de alguém que precisasse roubar por necessidade. Ele roubava por comodidade, para se aproveitar da minha generosidade e da minha confiança. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português, mantendo o sentido e a interpretação original. Na quinta-feira à noite, depois que Matias foi dormir, eu disse ao Roberto que precisava falar com ele. Ele se sentou na poltrona, como se fosse para o cadafalso. Roberto, comecei. Estive pensando muito sobre o que aconteceu. Papai, Deixa eu terminar. Estive pensando e cheguei a uma conclusão. Tenho 2 opções. Denunciar você criminalmente por estelionato e abuso de confiança, ou resolver isso entre nós, como família. Eu vi como os olhos dele brilharam quando disse como família. Pobre idiota. Ainda pensava que podia me manipular. Eu prefiro resolver isso em família, pai. Eu sei que errei, mas... Se decidirmos resolver isso em família, o interrompi. Você tem que aceitar minhas condições sem discutir nada. Que condições? Peguei uma folha que havia preparado e coloquei sobre a mesa. A primeira condição, você me devolve até o último centavo que tirou da minha conta. Tudo. São 847 mil pesos, segundo o registro do banco. Roberto ficou pálido. Papai, eu não tenho todo esse dinheiro. Não importa como você consiga. Vende seu carro, pede um empréstimo, vende suas coisas, mas me devolve. Você tem 60 dias. Papai, é impossível. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Segunda condição. Você tem que sair da minha casa. Tem 30 dias para encontrar um lugar para morar com Matias. Você está me expulsando? Estou te dando a oportunidade de sair de boa antes de eu fazer você sair na marra. E Matias? Você não se importa com Matias? Essa pergunta me doeu, porque Matias realmente me importava. Muito. Mas eu não podia continuar sendo refém emocional do meu próprio neto. Matias é seu filho e sua responsabilidade. Você deveria ter pensado nele antes de me roubar. Terceira condição, continuei, sem dar tempo para ele processar. Você assina um documento reconhecendo o que fez e comprometendo-se a não acessar novamente minhas contas, meus documentos ou meus bens sob nenhuma hipótese. Roberto me olhava como se não me reconhecesse. E se eu não aceitar? Se não aceitar, amanhã cedo vou à delegacia e faço a denúncia criminal. Com todas as provas que tenho, garanto que você não vai sair bem dessa. Ele ficou em silêncio por vários minutos.
Eu esperei em silêncio, deixando que ele processasse a situação. Está bem, disse finalmente. Eu aceito. As 3 condições? Sim. Então amanhã vamos ao consultório do Dr. Ramírez e você assina tudo legalmente. Você já falou com um advogado? Roberto, você me enganou por 2 anos. Você realmente acha que eu não ia tomar precauções? Naquela noite dormi melhor do que havia dormido em meses. Pela primeira vez em 3 anos, eu me sentia dono da minha própria vida. No dia seguinte, fomos ao escritório do advogado. Roberto assinou todos os documentos. O reconhecimento da dívida, o compromisso de mudança e uma declaração juramentada, admitindo o que havia feito. Senhor Roberto, disse o Dr. Ramírez, quero que entenda que se não cumprir qualquer uma dessas condições, seu pai poderá usar esses documentos para iniciar ações legais que serão muito mais severas do que o que está aceitando agora. Roberto assentiu com a cabeça baixa, como um menino castigado. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo, porque enquanto ele assinava aqueles papéis, percebi que Roberto ainda não tinha entendido completamente o que havia perdido. Ele ainda pensava que eu era o mesmo velho bobo de sempre, que em alguns meses tudo voltaria ao normal, que poderíamos consertar nossa relação. Não sabia que o Ernesto que havia despertado não tinha intenção de voltar a dormir jamais. E não sabia que a verdadeira lição estava apenas começando. Porque eu havia descoberto algo durante essas semanas. Quando um homem de 71 anos decide que não vai mais ser vítima de ninguém, ele pode ser muito mais implacável do que qualquer um imagina. Na sexta-feira à noite, Roberto veio falar comigo novamente. Papai, ele me disse com aquela voz que usava quando queria algo. Eu sei que errei, sei que te machuquei, mas somos família. Não podemos encontrar uma maneira de resolver isso sem que eu tenha que ir embora. Lá estava, a manipulação de sempre. A apelação aos sentimentos familiares. Roberto, você não mora mais aqui porque seja meu filho. Você morava aqui porque estava me roubando. Agora que não pode mais me roubar, não tem motivo para ficar. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Mas eu te amo, pai. Você é meu velho. Se você me amasse, não teria me roubado. Se eu fosse seu verdadeiro pai, não teria me mentido por 2 anos. Foi um erro. Não foi um erro, Roberto. Foi uma decisão. Você decidiu me roubar porque achou que seria fácil. Agora decidi que você vai embora porque acho que é necessário. Ele ficou em silêncio. Você sabe o que é o mais triste de tudo isso? Eu disse. Que se você tivesse vindo falar comigo, se tivesse me pedido ajuda honestamente, eu teria dado. Sempre teria te ajudado. Mas você preferiu mentir para mim e me roubar. Você ainda pode me ajudar. Sim, eu disse. Eu estou te ajudando. Estou te dando a oportunidade de aprender a viver como um adulto responsável. Estou te ajudando para que Matias tenha um pai do qual possa se orgulhar. Roberto foi para o quarto dele sem dizer mais nada. Mas naquela noite, enquanto preparava meu próprio jantar, me senti mais leve do que há anos. Porque finalmente havia entendido algo fundamental. Ser bom não significa ser idiota. Ser generoso não significa ser vítima. E ser pai não significa permitir que seus filhos te faltem com respeito. Aos 71 anos, havia aprendido a estabelecer limites. E esses limites não eram negociáveis. 2 meses depois, Roberto se mudou. Encontrou um apartamento de 2 cômodos em um bairro mais barato, longe de casa. Devolveu o dinheiro para mim em parcelas, vendendo o carro, pedindo empréstimos, trabalhando horas extras. Cada centavo que me entregava era uma pequena vitória. Matias chorou no dia em que eles foram embora. Me abraçou forte e perguntou por que não podiam ficar comigo. Porque seu pai e você precisam do próprio espaço. Eu disse, mas você sempre vai ser meu neto. Isso nunca muda. Você vai ficar sozinho, vovô. Não vou ficar sozinho, Matias. Vou ficar comigo mesmo. No dia em que a porta se fechou e fiquei sozinho em casa,
Depois de 3 anos, não senti tristeza. Senti algo que não sentia desde a morte da Carmen. Paz. Minha casa voltou a ser minha. Meu tempo voltou a ser meu. Minha vida voltou a ser minha. Os primeiros dias foram de redescoberta. Voltei a levantar quando queria, a tomar café da manhã lendo o jornal sem pressa, a assistir televisão sem que ninguém mudasse o canal. Voltei a convidar os rapazes para jogar cartas em casa, coisa que não fazia há anos, porque o Roberto sempre tinha algo para fazer na sala. Patrícia vinha me visitar com frequência, preocupada de que eu me sentisse sozinho. Você não sente falta de ter companhia? Ela me perguntava. Sinto falta da companhia, não do abuso. Eu respondia. E era verdade. Eu sentia falta do Matias correndo pela casa, sentia falta de cozinhar para mais pessoas, sentia falta dos barulhos de uma família. Mas não sentia falta de me sentir um empregado na minha própria casa. Um dia, Rosa veio almoçar comigo. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Ernesto, me disse. Você mudou. Eu te vejo, não sei, mais inteiro. É que voltei a ser eu mesmo. E isso não te deixa bravo? Tudo o que aconteceu com Roberto? A pergunta me fez pensar. Será que eu estava bravo? No começo, sim. Depois percebi que a raiva era comigo mesmo por ter permitido que aquilo acontecesse. Língua identificada. Espanhol. Tradução para o português. E agora? Agora me sinto livre. E era verdade. Eu me sentia livre como não me sentia há décadas. Livre das expectativas alheias, livre das culpas, livre de ter que justificar minhas decisões. Comecei a fazer coisas que não fazia há anos. Me inscrevi em uma oficina de marcenaria para aposentados. Voltei a ir ao clube aos domingos para assistir futebol com os amigos. Até comprei roupas novas, pela primeira vez em anos, porque percebi que havia me acostumado a me vestir como um velho desleixado. Mas o mais importante não foram as coisas que comecei a fazer, e sim as que deixei de fazer. Parei de pedir desculpas por ocupar espaço. Parei de cozinhar para os outros quando não tinha vontade. Parei de limpar obsessivamente porque alguém poderia julgar minha casa. Parei de me sentir culpada por gastar meu próprio dinheiro nos meus próprios gostos. 3 meses depois que Roberto se foi, ele apareceu na minha porta numa tarde. Oi, pai. Oi, Roberto. Posso entrar? O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Pode entrar. Ele se sentou no sofá, no mesmo lugar onde tivemos aquela conversa que mudou tudo. Como você está? Muito bem. E você? Bem, bem. Trabalhando muito, mais bem. Ele ficou em silêncio por um momento como se estivesse buscando as palavras. Papai, venho pedir seu perdão. Eu o olhei sem dizer nada. Sei que errei, sei que te machuquei, sei que te traí e sei que não tenho direito de pedir nada, mas poderíamos tentar consertar nosso relacionamento. A pergunta que eu esperava há meses. Roberto, eu disse, eu já te perdoei. Não porque você mereça, mas porque guardar rancor estava me fazendo mal. Vi como o rosto dele se iluminou. Mas, continuei, perdoar você não significa voltar a confiar em você. E não significa voltar ao tipo de relação que tínhamos antes. O que significa, então? Significa que podemos ter uma relação nova. Uma relação de adultos, onde você é responsável pela sua vida e eu sou responsável pela minha. E como seria isso? Você vem me visitar quando quiser, com o Matias ou sem ele. Almoçamos, conversamos, passamos tempo juntos. Mas não como um filho que precisa que o pai resolva a vida dele, e sim como 2 homens adultos que se respeitam mutuamente. Roberto assentiu. E se eu precisar de ajuda com alguma coisa? Você me pede ajuda como se pede ajuda, explicando o que você precisa, por que precisa, e aceitando que eu posso dizer que não. O que acontece se eu quiser que o Matias passe tempo aqui? Matias é sempre bem-vindo, mas ele vem para visitar, não para que eu cuide dele. Ele vem para passar tempo com o avô, não para que o avô faça as tarefas dele. Roberto ficou pensando. Você está me dando uma segunda chance?
Estou te dando a oportunidade de conhecer seu pai como ele realmente é. Não como aquele que resolve seus problemas, mas como o homem que eu sou. Idioma identificado. Espanhol. Tradução para o português. E se eu vacilar de novo? Se você vacilar de novo, não vai ter terceira chance. Ficamos em silêncio por um momento. Papai, ele finalmente me disse, sabe o que mais me dói em tudo isso? O quê? Que você está certo. Em tudo. Eu me aproveitei de você, menti para você, lhe faltei com respeito. E o pior é que eu sabia que estava fazendo isso. Era a primeira vez em anos que Roberto me falava sem mentiras, sem manipulação, sem tentar justificar o injustificável. E por que você fez isso? Porque era fácil. Porque eu sabia que você aguentaria qualquer coisa para não me perder. Porque eu me acostumei que você resolvesse a minha vida. E agora? O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Agora me dou conta do que perdi. Não apenas a sua confiança. Perdi a oportunidade de ter um relacionamento verdadeiro com você. Essas palavras tocaram meu coração. Roberto, eu disse, essa oportunidade ainda existe, mas nos meus termos. Eu aceito seus termos. Então, começamos de novo. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Ele se levantou para ir embora, mas antes me perguntou algo que eu não esperava. Papai, você é feliz? A pergunta me surpreendeu. Sim, respondi depois de pensar. Pela primeira vez em anos eu sou feliz. Fico feliz. E soou genuíno. Quando ele foi embora, fiquei sentado no sofá, pensando em tudo o que havia acontecido nesses meses. Eu havia perdido um filho que me roubava, mas havia recuperado a possibilidade de ter um filho que me respeitasse. Havia perdido um neto que morava comigo, mas havia recuperado um neto que me visitava porque queria me ver. Havia perdido a companhia diária, mas havia recuperado a solidão escolhida. Mas acima de tudo, havia recuperado algo que achava perdido para sempre: o respeito por mim mesmo. Aos 71 anos, aprendi que nunca é tarde para estabelecer limites. Nunca é tarde para decidir como você quer ser tratado. Nunca é tarde para escolher a dignidade acima do conforto. Aquela noite jantei sozinho, como fazia todas as noites desde que Roberto tinha ido embora. Mas não me senti sozinho. Senti-me acompanhado pela melhor companhia que eu poderia ter, a minha própria. Depois de jantar, sentei-me no pátio, na mesma cadeira onde havia escutado aquela conversa telefônica que mudou a minha vida. Mas agora, em vez de dor, sentia gratidão. Gratidão porque aquela traição me despertou. Gratidão porque descobri que ainda tinha forças para lutar por mim mesmo. Gratidão porque aprendi que ser bom não significa ser bobo. E enquanto olhava as estrelas no céu do meu pátio, na minha casa, pensei em todos os homens que poderiam estar passando pelo mesmo que eu passei. Homens que entregam a vida inteira aos filhos, que se sacrificam até desaparecer, que confundem amor com submissão. A esses homens eu diria o mesmo que digo a mim mesmo toda manhã quando me levanto. Nunca é tarde para voltar a ser quem você realmente é. Nunca é tarde para recuperar a sua dignidade. Nunca é tarde para escolher respeitar a si mesmo. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Porque no final, a única coisa que realmente temos é a nossa própria vida. E se não a vivermos com respeito, com orgulho, com dignidade, ninguém mais o fará por nós. Eu me chamo Ernesto Morales, tenho 71 anos e finalmente voltei a ser dono da minha própria história. O amanhã já não me assusta, me dá esperança.